O que vale não é você planejar, é você fazer 1000 planos, você ter as melhores ferramentas de organização, se você não coloca em prática. O que vai te fazer avançar é a ação, porque você não vai sair do ponto A para o ponto B se você não fizer a primeira ação, é de você decidir e fazer. Hello, bom dia! Estava aqui me arrumando e pensando que de todos os pontos assim do que eu tô focando esses 90 dias, sem dúvida, o que está sendo mais difícil para mim é a parte da criação de conteúdo, porque é um dos objetivos, né, do âmbito profissional, de fazer crescer, focar na minha criação de conteúdo, crescendo nas minhas redes e especialmente dando um foco para o Instagram, para o YouTube, que é algo novo e está sendo muito difícil, porque eu sempre foi uma dificuldade assim para mim a parte de fazer, de executar, de realmente pegar um dia, dedicar para gravação ou parar e fazer a edição do post. Assim, tá sendo algo que eu preciso realmente trabalhar, porque senão, especialmente agora que a gente tá com esse modelo aqui de vídeo, passando tão rápido os dias, enquanto eu ver, a semana já acabou e eu não gravei nada, eu não fiz o vídeo da semana. E eu não quero fazer isso, eu não quero também ficar atropelando a semana e arranjando qualquer assunto para falar. Eu quero realmente trazer assuntos que sejam relevantes, que sejam importantes, que realmente vão agregar em alguma coisa, sabe? Eu não quero simplesmente ficar falando por falar ou só trazendo texto da minha rotina, porque eu sei que as pessoas, embora elas gostem de ver isso, eu não acho a minha rotina assim tão interessante. Eu não tenho uma rotina que seja tão diferente. Eu apenas acordo, vou pra academia, volto e passo o dia inteiro trabalhando em casa. Antes de ir pra academia, eu queria falar sobre um assunto do último vídeo, sobre minha acne. Eu falei que fui uma dermatologista, ela falou que no meu caso era só o Roacutan, só pra dar um contexto maior. Na adolescência eu tive aquela fase de ter espinha no rosto, na testa, nas costas, tinha bastante, no ombro. E depois foi passando. Na época ali da pandemia, se não me engano, eu comecei a ter bastante. Eu tive um período assim de muito desequilíbrio de ciclo circadiano mesmo. Eu fui trabalhar no laboratório para poder conseguir conciliar com a faculdade de nutrição, só que era aquele plantão noturno, certo tipo de trabalho. Se você tiver condição de não ficar tanto tempo nesses tipos de trabalho, não fique, porque é algo que vai te custar muito a sua saúde a médio e longo prazo. Você bagunça muito o ciclo circadiano e é algo que muita gente não leva muito a sério. Eu acho que por não ter muita noção também de como que bagunça. E eu só fui perceber o quanto que isso bagunçou depois que eu já tinha saído. Esse é mais ou menos o contexto. E aí, desde a pandemia, venho lutando mais arduamente contra a acne. E aí eu fiz alguns tratamentos tópicos, a pele ficou ótima. Mas é aquele ponto, se você não trata a raiz do problema, a causa mesmo, quando você parar o tratamento, provavelmente a sua pele vai voltar. Eu resolvi ir para dermatologista recentemente para poder realmente tratar isso definitivamente. Foi quando ela falou do Roacutan. Só que aí, assim, eu não vou dizer por acaso, porque eu não acredito que as coisas acontecem por acaso. Eu sempre acho que tem um dedo de Deus ali falando, olha minha filha, vê isso aqui. E aí tiveram 2 pessoas que apareceram pra mim no Instagram, especialistas em acne. Eu decidi dar mais uma chance para um tratamento mais natural, para não ir de fato para o Roacutan, porque uma dessas profissionais, que é a que eu escolhi, ela tem uma abordagem mais integrativa, que era exatamente o que eu estava procurando assim, há muito tempo, de você realmente trabalhar de forma integrada. Você não observar apenas a pele, não tratar apenas a pele só olhando para a pele, mas olhando como é que está o intestino, como é que está a tireoide, como é que está ali o seu metabolismo, como é que está a mente. Se você não está com o intestino regulado, você vai ter sintomas no seu corpo todo, na sua mente, na pele, na digestão, sintomas respiratórios, muita coisa que pode acontecer por conta de um intestino que não tá saudável. Queria só trazer esse ponto, porque pra não ficar também parecendo depois que, tipo, ela falou que ia tomar Roacutan e agora tá fazendo outra coisa. Então, pra dar esse contexto, e até mesmo pra mostrar que você não precisa ir sempre para a opção, assim, mais comum, ou que talvez seja mais agressiva, ou talvez seja que é conhecida como essa é a mais certa, essa aqui não tem como dar erro. Então eu vou fazer essa última tentativa e eu estou bem confiante de que vai dar certo por conta da abordagem dela ser integrativa, dela realmente observar como é que tá ali as vitaminas, o intestino, e eu acho que vai dar certo. Uma coisa que tem batido muito na minha cabeça essa semana é sobre conseguir conciliar a minha rotina mesmo
com a criação de conteúdo. Quem trabalha com criação de conteúdo sabe que é algo que demanda tempo, demanda energia, demanda organização, para você saber exatamente o que você vai falar em cada vídeo, o que você vai colocar em cada post. E aí coincidiu muito com o devocional de hoje, que é esse aqui que eu tô fazendo. Ele vem trazendo uma mensagem por dia, e aí a mensagem de hoje veio falando justamente sobre batalhas. Ele vem aqui a mensagem, uma passagem bíblica, ele vem falando justamente sobre batalhas, sobre momentos que todo mundo passa, que geram angústia, geram ansiedade, uma preocupação, porque é algo que você não sabe como resolver, ou que você não sabe, você nunca passou, e aquilo te gera aquela ansiedade de você saber o que você precisa fazer para resolver aquele problema. E aí, muitas vezes, se você passa por uma situação dessa, de você se sentir impotente porque você não sabe o que fazer, é preciso ter muito cuidado, porque como é algo que a sua mente não tem repertório para saber como lidar, se você não tiver cuidado, a sua mente começa a te sabotar, ela começa a te paralisar, porque além de você não saber o que fazer, você não sabe se aquilo que você vai fazer para tentar resolver, será que vai trazer algum tipo de prejuízo? A sua mente não quer te colocar em perigo. E é justamente para evitar esse tipo de perigo potencial, ela te paralisa. E aí você fica naquela situação que você sabe que tem que resolver um problema, mas você não sabe o que fazer. E você fica paralisado e não sai do lugar. Ter consciência disso, eu vejo como é o primeiro passo para você já saber que tudo bem, os problemas vão acontecer, mas você não deixar que a sua mente te paralise diante deles. Você saber que você talvez não resolva esse problema na primeira atitude que você tiver, mas que você pode parar e refletir, ter um momento de autoconhecimento para você pensar o que eu posso fazer, quais pequenas coisas que você pode fazer para que você comece a dar pequenos passos. E uma coisa que eu aprendi, que eu vi muito nesse livro que eu tô lendo, que eu falei no vídeo passado, da Mel Robbins, que é sobre você se colocar em ação. Porque você passar por um problema e você ficar parado esperando que o problema se resolva sozinho, não vai acontecer. Você precisa se colocar em ação, mesmo que você não saiba se aquela ação que você vai ter vai resolver o problema. Se colocar em ação é o que vai fazer com que as coisas comecem a fluir, com que os pensamentos comecem a se organizar. E às vezes você começa a ter contato com pessoas, com situações, com coisas que vão começar a trazer mais clareza. É como muitas vezes você tem um problema ali para resolver, que você não sabe o que fazer, e aí você encontra uma pessoa que, sim, não tem nada a ver com aquela situação, que você jamais imaginaria que pudesse te ajudar com aquilo, mas ali conversando com a pessoa, você tem um insight que você pensa, caramba, eu posso resolver esse problema fazendo isso. Essa fala dela me despertou um insight, me deu uma ideia do que eu posso fazer. Essa ideia de você se colocar em ação, de você começar a se movimentar para que as coisas comecem a acontecer, que os pensamentos comecem a se encaixar melhor. E aí uma outra coisa que você pode fazer, além de se colocar em ação, é escrever. É um hábito que ajuda muito. Não é um hábito fácil, porque no início você pode ficar pensando, mas eu não sei o que escrever. Mas é um hábito que, com a repetição, com o treino, vai sendo aprimorado, como qualquer habilidade, como qualquer hábito que você faz. Leitura, exercício, meditação, são hábitos que você precisa repetir para que você aprimore eles, para que você crie essa habilidade. Quando eu tenho um problema, eu pego um papel, uma agenda, um caderno e eu simplesmente começo a escrever. Ou então escrever no computador mesmo. Mas eu criar o hábito de tirar o que está na minha cabeça e colocar para fora. Tanto para que eu consiga esvaziar a minha mente e dar uma acalmada nela, como também para que eu consiga visualizar melhor. Porque quando você fala, quando você escreve e você consegue tanto ver o que você escreveu, como se ouvir, é como se ficasse mais fácil você entender e você criar um pensamento que realmente tenha começo e fim. Porque se você deixa tudo na sua cabeça, fica aquele emaranhado, como se fosse um novelo de lã totalmente embolado, que você não sabe onde começa um pensamento e termina e começa outro, fica aquele nó. Mas quando você vai tirando isso e escrevendo, é como se você fosse desenrolando esse novelo e as coisas vão começando a fazer mais sentido. Isso vai trazendo uma calmaria para sua mente, vai desacelerando a sua mente. Porque a gente vive num mundo hoje tão acelerado, tão estimulado, uma rotina assim tão louca, que se a gente não tivesse cuidado de parar um momento e desacelerar, a gente vai sendo cada vez mais engolido por esse ritmo. E a gente não foi feito para viver assim. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre alguns hábitos que você pode incluir na sua rotina, hábitos de autocuidado que você pode incluir sem gastar muito tempo, sem precisar investir muito dinheiro, o que você já tem em casa. Você consegue incluir
São 10 opções de hábitos que você pode incluir ali, 2 minutos por dia, 3 minutos, 5 minutos por dia. Isso vai ajudar você a justamente sair desse ritmo acelerado e ir acalmando aos poucos. Porque se a gente vive nesse ritmo acelerado constantemente, porque a vida demanda, nosso trabalho demanda que seja assim, você começa a ter muitas consequências, tanto de sintomas físicos, porque você vive estressado, você vive ansioso, você vive agoniado, você não consegue se cuidar direito, sintomas emocionais, porque você fica sempre preocupado, angustiado, pensando, e isso gera uma sobrecarga mental muito grande, um estresse mental muito grande, impactos sociais, porque você está sempre ali focado no trabalho, você nunca consegue dedicar um momento para ficar com sua família, para sair, para relaxar um pouco. Você viver nesse ritmo acelerado não é bom. Não é bom. Tem gente que fala, eu amo essa agitação. Mas muitas vezes essas pessoas são pessoas que estão fugindo de problemas que estão atormentando, que elas precisam resolver, e que para fugir desse problema, elas estão sempre se ocupando com alguma coisa, para não ficar em contato com seus próprios pensamentos. É muito louco isso, mas tem muita gente que vive assim. É algo que eu vou trazer para as próximas semanas, de conseguir, de fato, organizar minha rotina para conciliar com a criação de conteúdo. E aí, eu estava olhando para a minha parede aqui dos post-its que eu coloquei, que a gente está chegando quase no 20º dia do desafio já. Então, já foram quase 20 dias. Eu quero aprimorar muita coisa nesses 90 dias, ainda que eu não consiga, que eu não traga muitos resultados assim palpáveis, mas eu saber que eu pelo menos consegui melhorar alguns comportamentos, melhorar alguns hábitos, e aí eu vou trazendo nos próximos vídeos esses aprendizados, como é que está sendo essa questão de planejamento, de organização, de como é que está sendo de eu lidar com as minhas dificuldades. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para eu saber, deixa o seu comentário, me fala o que você mais gostou de aprender, se eu te trouxe algum insight que realmente fez sentido aí na sua cabeça. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda, para que você não perca os próximos vídeos, e a gente se vê na próxima semana.